felicitar e parabenizar aí todas as pessoas que se dedicaram, se dedicam e se dedicarão aí nesses próximos 5 dias, porque já chegamos à metade desses 10 dias de clamor. E é importante nós dedicarmos esse tempinho, de forma intencional para clamarmos pelo Espírito Santo, para aprendermos um pouquinho mais sobre o que ele pode fazer em nossas vidas e, claro, principalmente entendermos e abrirmos nosso coração para que ele possa atuar. Vou direto para a palavra de Deus, convido você, se você puder, a acompanhar um texto chave da nossa reflexão nesta manhã, que está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu vou fazer, assim, uma leitura contínua e ao decorrer da nossa meditação vou fazer outras citações bíblicas também e vou ler de uma forma contínua para devido ao nosso tempo, tá bem? Então, versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas em diante. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, e eu os advirto, como antes já o adverti. Antes que praticam estas coisas, ou melhor, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. E o versículo 22, chave da nossa reflexão é: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui nós temos um contraste da definição da nossa caminhada e vida cristã. Quando o apóstolo Paulo descreve, ou melhor, escreve em Gálatas, ele nos conduz a uma explicação mais profunda sobre a vida espiritual. Dentro do tema do Espírito Santo, ele apresenta algo fundamental, o fruto do Espírito. Aqui Paulo estabelece uma base para tudo. A vida cristã é uma vida governada pelo Espírito. A evidência disso não é apenas o poder, mas a transformação. Nos nossos 2 últimos encontros, nós falamos aqui, ou melhor, ouvimos e aprendemos e relembramos a questão dos dons do Espírito Santo. Só que para exercermos os dons do Espírito Santo, a qual ele capacita cada um, nós precisamos entender que começa primeiro em cada um de nós. É uma forma interna para depois vir e se estabelecer de uma forma eterna. A primeira grande verdade é que a vida com Cristo ela tem uma marca. E a marca é uma frutificação. Jesus nunca apresentou o cristianismo como algo meramente teórico ou interno. A vida com ele, de fato, ela é manifesta nas ações. E por isso a Bíblia reforça e Paulo escreve, dizendo de que a fé sem obras, ela é morta. Ele mesmo explica essa metáfora quando Jesus, ao descrever lá em João capítulo 15, versículo 8, dizendo que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. E mais ao final ele diz assim, ó, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. E ele fala sobre a glorificação, que o Pai será glorificado pelo fato de que nós,
ele está falando para os discípulos, para cada um de nós, e alcança a cada um de nós em 2026. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Esse texto deixa claro que dar fruto não é opcional. Dar fruto é a evidência de que a vida que nós temos de relação com Deus está fluindo a partir de nós. O fruto a qual o Espírito Santo desenvolve em cada um é, é a natureza, é o caráter, é um pedacinho do nosso Criador sendo refletido a partir de nós e que começa de dentro para fora. Não existe separação entre o que somos e o que produzimos. O comportamento certamente é a natureza, e essa natureza é desenvolvida pelo fruto do Espírito Santo. Mateus capítulo 7 reforça essa questão, porque Mateus 7 diz assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim certamente dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. De novo, há evidências em diversos momentos onde o próprio Jesus dá esse direcionamento para cada um de nós. O fruto não é uma aparência religiosa, é uma evidência real, é uma evidência espiritual. E Paulo explica que essa manifestação do fruto, ela depende de uma inclinação interior. Não é apenas uma questão da intenção, mas de uma direção do coração intencionalmente. Por exemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. Aqui nós temos mais um reforço. A quem nos inclinamos determina o que se manifesta em nós. E eu posso lembrar de um momento onde um orador e pastor muito conhecido, chamado pastor Alejandro Bulhon, ele fala sobre a natureza de Cristo e a natureza da carne. Quando você coloca assim duas feras para lutarem entre elas, qual vai vencer? Ou seja, começa com uma decisão. Decisão de qual natureza eu vou alimentar mais. O fruto do Espírito Santo, ele começa a ser desenvolvido em cada cristão a partir do momento da decisão de qual natureza eu desejo alimentar mais. Mas certamente não é uma ação nossa. É uma ação de Deus. Dentro do processo de salvação que dividimos em três partes, né? Aquilo que já aconteceu no passado, que é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o sacrifício dele que foi suficiente para a salvação da humanidade. Então ele nos justificou do pecado. É uma ação que Deus, através da pessoa de Jesus, já o fez. Morreu, ressuscitou e nos deu esperança. E agora, no momento presente, participamos de um processo que nós chamamos da santificação. A santificação é um processo onde não é eu que realizo. De novo, se a justificação é algo que ele realizou em mim, por mim, a santificação é algo que ele realiza em mim. De novo, é uma ação de Deus em cada um de nós. É interessante que quando eu permito que a única coisa que nós podemos fazer como filhos, como adoradores, como
homens e mulheres que estamos ainda conectados, ligados ao pecado, é reconhecer que nós somos dependentes de Deus e nos colocar disponíveis para a ação do Espírito Santo em nós. Então, se a justificação é algo que ele já fez, a santificação, que é essa busca a qual nós estamos aqui participando desses 10 dias de clamor, inclusive pertence a esse momento de santificação, é algo que ele realiza em nós. E finalmente, depois, quando passar esse período, com o retorno de Cristo Jesus, nós seremos glorificados. A terceira e a última etapa do processo de salvação. Neste momento, aí sim, os seus desejos carnais, você não vai precisar ficar lutando ou alimentando, porque aí sim você estará glorificado por toda a eternidade. E todo o seu corpo mortal, toda essa briga espiritual, essa luta espiritual descrita em Romanos capítulo 7, quando Paulo diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero, esse sim eu faço. A luta entre os desejos da carne e a boa natureza, a natureza de Cristo, a natureza do Espírito. Essa luta deixará de existir, mas enquanto estivermos aqui, antes da volta de Jesus, nós precisamos ter essa consciência de estarmos disponíveis para a ação do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito, a qual nós lemos bem no começo aqui, é interessante isso também, né? Porque ela cita o fruto do Espírito. Não é algo, frutos, não está no plural, está no singular. O fruto é como se pegássemos uma fruta, literalmente, aí, como exemplo de uma mexerica que seja, uma laranja pocã, e tem os seus gominhos, mas ela pertence unicamente a uma fruta unicamente, mas dividida em gominhos. E se você puder ler a parte desse dia, do quinto dia dos nossos 10 dias de clamor, lá na revista, certamente você vai entender um pouquinho mais dessa distinção. E aqui eu quero reforçar alguns pontos, porque se nós temos um fruto, e ali tem vários gominhos que o Espírito de Deus vai realizando e desenvolvendo em cada um de nós, com a disponibilidade da ação do Espírito em nós. Afinal de contas, é Deus, Jesus, Espírito Santo, que está batendo a porta do nosso coração. Então, é sempre Deus buscando nós. O que eu preciso fazer? Abrir a porta do coração, permitir que ele faça morada, permitir que a ação do Espírito Santo realize algo diferente em mim. Permissão, não é algo que eu faço, um esforço pessoal. Não há esforço suficiente para que nós possamos ser salvos. Há uma permissão que nós precisamos para que Deus realize o que ele deseja em nós. Durante toda a história, se você for para o começo da Bíblia, quando o homem e a mulher pecam, Adão e Eva pecam, é Deus que vai atrás dos seus filhos. No decorrer da história, você vai ver um Deus dizendo assim: vinde a mim, razoemos, e se os seus pecados forem vermelhos como escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Inclusive está nevando bastante aqui em nossa região hoje. Tornarei branco como a neve. Eu olhei aqui agora há pouco pela janela, pro lado de fora, tá tudo branco, tudo branco. É lindo assim para olhar do lado de dentro para fora, é maravilhoso. O problema é a gente viver isso por tanto tempo. Mas Deus buscando seus filhos, buscando cada um de nós, e a ação da edificação, do cultivo do Espírito Santo, do desenvolvimento, melhor falando, dos frutos do Espírito Santo, isso só acontece de Deus para nós, do Espírito Santo para nós, com a nossa permissão. E eu quero reforçar aqui esses itens apresentados no fruto, esses gominhos, né? O primeiro que nós lemos em Gálatas capítulo 5 é o amor. Essa palavra do grego escrito, você já ouviu certamente em algum sermão, em algum texto, em algum livro, que é o amor ágape, que é um amor sacrificial, é um amor benevolente, que busca o bem do outro, que é independentemente de mérito, ele não está vinculado a mérito. Se você fizer isso, eu te amo. Se você fizer aquilo, eu te amo. Não. Esse amor, ele ama
não por circunstâncias. É um amor sacrificial. E esse é um amor desenvolvido a partir do Espírito Santo. Não é apenas uma emoção. É uma decisão e postura de vida. É o amor que reflete o caráter de Deus, porque Deus se apresenta na Bíblia como Deus é amor. João 13, 34 e 35 diz: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu lhes amei. E por algum tempo da minha vida, eu fiquei me questionando por que novo mandamento, se este mandamento já era muito antigo. Você vai ver no Antigo Testamento. Por que novo? Porque o mandamento a qual tinha até esse momento, aonde Jesus fala em João capítulo 13, nós temos um mandamento: você deve amar ao outro como você. Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas o novo mandamento muda a referência. Se antes era você a referência de amor para com os outros, ou seja, eu me amo e amarei ao outro como eu me amo, olha, então Jesus traz o novo mandamento, que é o primeiro ingrediente, é a primeira partezinha desse fruto, que é o amor. Esse amor não é mais sobre você como referência. Esse amor é como Jesus como referência. Então, a partir de agora, você vai amar uns aos outros como eu, Jesus falando, vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. É interessante que esses versos aqui vai terminar dizendo que a partir daí vocês serão conhecidos por serem os meus discípulos. Pelo quê? Qual atividade? Qual ação? Por amarem uns aos outros. E esse amor, ele precisa ser desenvolvido novamente, dentro para fora. Porque se eu pôr uma máscara, se eu me apresentar diante das pessoas, só porque eu estou dentro do ambiente religioso, só porque eu quero mostrar que sou um líder que preocupado com a necessidade das pessoas, então eu chego na minha igreja, lidero o ministério, porque eu sou líder disso ou aquilo, eu sou pastor. Se eu só colocar uma máscara e me apresentar, eu vou conseguir até mesmo de forma teatral, de uma forma que a Bíblia apresenta, farisaica. Apresentar uma forma de amor, mas não é o amor sacrificial. Então eu vou apresentar no ambiente religioso, porque talvez seja fácil apresentar esse tipo de amor lá. Talvez para algumas pessoas que eu converso, mas a questão é que durante as minhas 24 horas, dentro dos meus relacionamentos, na minha casa, com a esposa, com filhos, em outras situações do trabalho, quando alguém passa a perna, a expressão de que alguém me deixou para trás, quando alguém fez algo que eu não gostei, aí vai ser difícil, porque eu só apresentei uma carcaça para as pessoas. Não foi o desenvolvimento do fruto do Espírito. Então, o primeiro cuidado que eu quero lembrar a cada um de nós, cuidado para você não querer ser algo que o Espírito Santo ainda não desenvolveu em você. O amor é algo desenvolvido pelo Espírito Santo em nós a partir da decisão, da disponibilidade de cada um de nós para que ele realize. Romanos 5:5 diz de que e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O amor é algo que Deus nos entrega, nos dá, é a marca do verdadeiro discípulo, é a evidência da nova natureza. Hoje nós olhamos para alguns movimentos que nós até criticamos e falamos que pertence a um tipo de viés político, e eles estão ressaltando sobre o amor, estão ressaltando a questão do cuidado com alguns perfis e alguns tipos de pessoas que a sociedade não gosta muito, mas porque muitas vezes o cristianismo, eu, como filho de Deus, que deveria representar ele, não permitiu o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em mim. Então o que era para a igreja fazer, o que era para eu fazer, não faço, então os outros estão fazendo. Mas o princípio de defender os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, deveria e é como o princípio básico do crente. Só que nós perdemos isso. Eu não sei em que momento da história o cristianismo se perdeu. E perdeu a essência base daquilo que ele foi criado para.
foi criado para amar as pessoas, para cuidar das pessoas. Porque a transformação é do Espírito Santo. É ele que convence do pecado, é ele que convence da justiça, é ele que convence do juízo. É algo do Espírito. A minha função é chamar as pessoas, é convidar as pessoas, é amar as pessoas, é realmente olhar para as pessoas que estão mais necessitadas e usar aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo em mim. Amor. Um dia eu falar sobre isso com uma pessoa, ela disse assim, mas nós temos um chamado, o chamado de pregar as 3 mensagens angélicas, e eu falei, meu irmão, o que isso muda? Porque a primeira mensagem angélica tem a ver com a adoração. Mas como que você adora sem amor? Me diz. Não existe adoração sem amor. Na língua portuguesa, nós temos uma expressão ao dizer assim, eu adoro isso. Eu sei que não quer dizer que realmente você adora no sentido de se prostrar e tudo mais, mas é uma expressão que nós usamos, né? Na área linguística. Mas é que você gosta demais. Se você está agora no aspecto de adoração mesmo, adorando a Deus, é impossível você adorá-lo sem amor. Você pode fazer qualquer outra ação, não é adoração sem amor. Porque Apocalipse 14, 7, a gente está falando sobre a ação do Espírito Santo no fim dos tempos, e eu nem me considero um pregador escatológico. Eu não me considero, mas quando eu olho para esse planeta, no momento que nós estamos vivendo, é impossível nós não entendermos que estamos vivendo o tempo do fim. E no capítulo 14, 7 de Apocalipse, diz o quê? Primeira mensagem angélica, temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Temei a Deus e dá-lhe glória. E adorar aquele que fez o céu, a terra. Ele continua. A primeira ação é o amor que adora. Reconhece Deus como Criador, vive na reverência e na presença de Deus, responde a esse chamado que Deus nos faz. A segunda mensagem angélica diz que caiu a grande Babilônia. Então, convidando as pessoas de novo, chamando as pessoas da bagunça, daquela mistura entre verdade e mentira, Babilônia, aquela confusão, convidando elas para sair de lá. Um convite de novo de amor, chamando as pessoas para fora. Essa mensagem é um chamado para sair da confusão espiritual. E qual que é o espírito que faz com que as pessoas saiam de onde elas estão para vir para a liberdade em Cristo Jesus? Porque a verdade liberta. É o amor que chama para fora. E se a gente pegar a terceira mensagem angélica, não é diferente, porque aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Olha só o que a Bíblia diz assim, ó, você precisa amar e depois você vai obedecer. Não é o contrário, toda vez que invertemos isso, nós chegamos a algumas polarizações complicadinhas para a nossa caminhada espiritual. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Ou seja, o amor é o cumprimento da lei, conforme Romanos mesmo diz, Paulo escreve. O amor que permanece fiel. Se me amares, é uma condição. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Amor. Amor por Deus, adoração, amor pelas pessoas, a missão de buscar elas da onde elas estão perdidas, misturado com verdade com mentira, e então amor pela verdade, que é a fidelidade. Amor. Sabe, para impactar rapidinho você, só para você refletir aí, hoje você tem uma música secular, por exemplo, que diz assim, Where is the love? Onde está o amor? Do Black Eyed Peas. E eu olho para essa música e eu fico perguntando por que pessoas não cristãs estão cantando essa música. Porque eles estão dizendo, será que você é capaz de praticar aquilo que você prega? Será que você é capaz de amar aquilo que você está pregando? Nós falamos às vezes sobre amor, porque o amor teórico é muito fácil. Eu falar aqui sobre amor é a coisa mais fácil que tem, você falar sobre o amor também. A questão é que o fruto do Espírito não é sobre falar. O fruto do Espírito é sobre o desenvolvimento dele em nós. É quando, enquanto estamos participando desse processo, é a gente poder falar assim, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É uma ação de Deus, é algo sobrenatural. Porque nós não conseguimos desenvolver esse amor de sacrifício
por nós mesmos. Por isso eu posso colocar uma máscara, posso viver por alguns dias, meses, quem sabe até anos, mas uma hora a máscara cai se não for autêntico, se não for verdadeiro. Vou para a parte final. Então nós temos um outro gominho do fruto, a alegria. A alegria que tem um significado aqui da alegria profunda, contentamento interior, do regozijo, a alegria que não está vinculada às circunstâncias, porque as circunstâncias nos dão ou nos tiram a felicidade. Uma ligação arrebenta com o seu dia, ou uma ligação deixa você mais feliz. Mas esta alegria que vem do Espírito Santo não é uma alegria que depende das circunstâncias, ela nasce na presença de Deus. Ainda que eu esteja em meio ao vale da sombra da morte, eu não temo, porque eu tenho o Senhor ao meu lado. Eu sei o que Ele tem para mim. Eu consigo olhar para o futuro, eu consigo ter esperança e eu consigo sonhar com um dia melhor, ainda que eu tenha que esperar o breve retorno de Jesus. Mas a alegria no Senhor, a paz é um estado de tranquilidade, de harmonia, é uma segurança que devemos sentir, que no hebraico a gente fala assim, shalom. É um bem-estar integral, paz. Talvez aquilo que mais a humanidade tem buscado, entre guerras para cá, guerras para lá, famílias se destruindo, pessoas com problemas de relacionamento dentro das comunidades religiosas. As pessoas não se falam dentro das comunidades religiosas. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo está faltando em alguns seres humanos. E a gente está aqui para isso, pedindo a Deus, Deus, por favor, me dá a tua paz. João 14, 27 diz de que deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Ei, a paz que Deus tem para cada um de nós não é uma paz circunstancial. E não é uma paz temporária, é uma paz que o mundo não pode nos dar. A longanimidade, que é um ânimo longo, a paciência prolongada que nós precisamos desenvolver, a benignidade, que é a gentileza, a bondade no coração, a amabilidade, a fala da disposição interior de tratar o outro com graça. Tratar o outro com graça, parar de apontar o dedo, parar de olhar para os erros, parar de se preocupar em criar situações para confusão numa comissão, em outras situações. Espírito de paz é o que muitos de nós precisamos. Bondade, a bondade que é a retidão moral, a integridade, o fazer o bem de qualquer forma. A bondade ela tem um traço mais prático para uma ação concreta. Bondade. Fidelidade. E a fidelidade é algo que nós precisamos, porque em um mundo que se prega cada vez mais a liberdade de relacionamentos em todas as áreas, às vezes nós também deixamos de ser fiéis com aquele que é o doador da vida para nós, que nos dá tudo o que nós precisamos. Fidelidade também é um fruto do Espírito. Também é um gominho do fruto do Espírito. Mansidão. Olha só, Mateus 11, 29 diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mansidão. É a força sobre controle e humildade que vem sobrenatural. E por fim, domínio próprio. Domínio próprio. Quantos problemas em nossas vidas teríamos evitado se o fruto do Espírito tivesse sido desenvolvido em cada um de nós? Autocontrole, autodisciplina, o governo sobre os impulsos, o governo sobre os desejos. E lembro, por exemplo, quando Deus se apresenta para Caim e diz, olha, o pecado, Caim, jaz à sua porta, mas compete a você dizer não. Compete a você controlar, domínio próprio, capacidade de dizer não ao impulso e dizer sim ao Espírito. Bom, eu finalizo dizendo para você que você pode, se ainda não tem hábitos para desenvolver o Espírito Santo na prática, comece hoje a desenvolver um dia consciente de entrega. 3, 5 minutos, 10 minutos, não sei, mas tenha um tempo de entrega, de oração, peça a direção do Espírito Santo, consagre suas atitudes do dia, alinhe seu coração
ao coração de Deus. Alinhe seu coração antes de qualquer decisão através da busca do Espírito Santo diariamente. Os 10 dias de clamor vão acabar. É aí que começa os 365 dias. É apenas uma expressão, mas é a partir daí que continua essa dedicação em oração pelo Espírito Santo. Alimente a mente com a palavra, pratique na sua vida a consciência espiritual durante o dia, exercite o fruto nas relações com as pessoas. Deus desenvolveu em você o amor, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então agora você precisa se relacionar com as pessoas. Não existe cristianismo solo. Cristianismo é em comunidade. Isso é a igreja. Confesse, recomece, porque eu cito aqui o último texto, prometo que o tempo aqui acabou, para dizer a você, em 2 João, capítulo 2, diz assim, ó, eu escrevo todas essas coisas, filhinhos, para que vocês não pequem. Mas se por acaso alguém pecar, vocês têm um intercessor junto ao Pai. Vocês têm um advogado junto ao Pai. Então, se em nossa caminhada, igreja, se em algum momento você não conseguir praticar, não perceber que o fruto do Espírito Santo não está fluindo atrás de você, porque você está falando palavras torpes, você não tem um relacionamento de proximidade com teu esposo, com a tua esposa, de carinho, você não dedica tempo de qualidade com seus filhos, você tem dificuldade nas suas relações, então em nome de Jesus digo para você, eu escrevo todas essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. E aí você recomeça, tá tudo certo, você recomeça. E o Espírito Santo vai continuar desenvolvendo em você o fruto do Espírito. Eu quero orar por você agora. Eu espero que você possa permitir que o Espírito Santo desenvolva em você o fruto dele, tá bem? Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado porque é o Senhor que tem nos procurado durante toda a história. Obrigado porque o Senhor nos ama de uma forma incondicional que às vezes, nas nossas limitações humanas, nós não compreendemos. Mas através da Tua palavra, nós entendemos que precisamos permitir para que o fruto do Espírito Santo se desenvolva em nós. Para que o fruto do Espírito Santo seja uma luz a alcançar outras pessoas que a qual nós nos relacionamos. Para que os dons do Espírito Santo também sejam praticados a partir dos frutos do Espírito Santo em nós. Nos dê uma semana abençoada que está só começando, Deus, na Tua presença. Crie em nosso coração o desejo de buscar-te cada dia mais. Que os 10 dias de clamor, que já estamos na metade, não seja apenas um período da nossa vida e depois acabamos, paramos, não temos mais intimidade contigo, mas desenvolva em nós a permissão do Espírito Santo trabalhar em cada um de nós. Oro por cada família aqui representada, oro por todas as pessoas que neste momento querem que o Espírito Santo possa viver nelas, para que nós possamos falar as palavras de Paulo, já não vivemos mais por nossas decisões, mas o Senhor que vive em nós. Permaneça conosco, em nome de Jesus, amém.